Bem-vindos ao canal Além do Medo. Aqui falamos sobre crimes reais, misteriosos e casos sobrenaturais. Às 3h15 da manhã, Ronald DeFeo Jr. entrou em sua casa com um rifle e matou toda a sua família a sangue frio. Seus pais e seus 4 irmãos foram mortos enquanto estavam dormindo em seus quartos, sem nenhuma chance de defesa. Além da brutalidade e frieza própria dos psicopatas, o crime estava envolto numa série de mistérios. Todos morreram de bruços, deitados na cama, como se ninguém tivesse ouvido os tiros dados pelo assassino. Era como se algo sobrenatural tivesse mantido a família em transe e silenciado os tiros do rifle, até que todos estivessem mortos. Um ano depois, outra família compra a casa e eventos sobrenaturais começam a acontecer. Hoje, vamos falar sobre o caso Horror em Amityville. A família DeFeo. De ascendência italiana, os DeFeo pareciam ser uma família comum. Ronald DeFeo Sr., o patriarca da família, era um respeitado vendedor de carros, conhecido pela sua personalidade marcante. Sua esposa, Louise DeFeo, era dedicada à família, mãe de 5 filhos: Ronald Jr., o mais velho, Dawn, Alison, Mark e o mais novo, John. Apesar da fachada da típica família americana, os DeFeo tinham muitos segredos. Um deles era o seu envolvimento com a máfia italiana através do pai de Louise, que era associado à família Gambino. Outro segredo sujo da família DeFeo era o fato de Ronald Sr. ser bastante agressivo com sua esposa e filhos. Com uma personalidade violenta e abusiva, ele eventualmente descontava suas frustrações na família. Louise sofria em silêncio sobre o peso da autoridade opressora do marido. Esse comportamento, com certeza, contribuiu para os eventos a seguir. 13 de novembro de 1974, 6h30 da tarde. Ronald DeFeo Jr. entrou aflito no Henry's Bar, próximo à sua casa, na 112 da Ocean Avenue. Butch, como ele era conhecido, gritou pedindo ajuda, dizendo que seus pais estavam mortos. Alguns amigos que estavam no bar acharam que fosse algum tipo de brincadeira, mas Butch estava desesperado. 2 amigos resolveram acompanhá-lo até em casa. Ao entrar na residência, tudo parecia normal, até seu amigo subir no 2º andar. A cena era estarrecedora. Ao entrar no quarto principal, o amigo de Butch, Joe, viu o senhor e a senhora DeFeo mortos na cama, que estava encharcada de sangue. Nos outros quartos, Dawn, Alison, Mark e John também estavam mortos. Era um banho de sangue. Ironicamente, Joe pediu para que Butch saísse da casa, para que ele não visse aquela cena chocante. Quando a polícia chegou, eles imediatamente isolaram a área e tentaram conversar com Butch. Inicialmente, ele disse que achava que a casa havia sido invadida e que alguém havia matado sua família. A história de Ronald Jr. foi tão convincente que ele foi levado para uma delegacia para proteção. Os policiais entraram na casa e foram surpreendidos pelo ar impregnado com cheiro de sangue. Conforme eles avançavam, encontravam os corpos espalhados pelos cômodos, todos mortos, de bruços, sem sinal de luta. Enquanto os policiais vasculhavam a casa, eles encontraram um rifle Marlin 336 calibre 35, além de caixas de munição do mesmo calibre no quarto de Butch. Logo, eles constataram que o calibre do rifle que efetuou os disparos correspondia com o rifle e os cartuchos encontrados. Era evidente que aquele não era um crime comum. Percebendo que algo estranho estava acontecendo, os investigadores pressionaram Butch. No dia seguinte, ele confessou o crime e revelou um detalhe perturbador. Ronald Jr. disse que matou a família porque estava possuído e ouvia vozes que diziam que ele deveria matar a todos. Butch foi preso, sendo levado a julgamento quase um ano depois, no dia 14 de outubro de 1975. A defesa tentou alegar insanidade, dizendo que ele não lembrava de ter matado a família, mas a promotoria rebateu essa narrativa, dizendo que apesar de Butch ser usuário de LSD e heroína, além de ter transtorno de personalidade, ele tinha plena consciência do fato. Além disso,
Ele tentou se livrar do crime no primeiro momento, quando disse que a família foi assassinada por uma terceira pessoa. Ele foi condenado de 25 anos à prisão perpétua. Na teoria, o caso estava resolvido, mas muitas pontas ainda estavam soltas. Até que os pais de Louise contrataram um investigador particular para averiguar o caso, o detetive policial aposentado Herman Hayes. No confronto entre o real e o sobrenatural, os investigadores estavam focados em encontrar respostas dentro do limite da realidade. 6 pessoas foram brutalmente assassinadas sem chance de defesa, dentro da mesma casa, em cômodos diferentes, sem que nenhuma delas tentasse fugir ou lutar. A explicação era mais simples do que parecia. Butch não agiu sozinho. Havia uma ou mais pessoas com ele naquela noite. Mas quem eram essas pessoas e por que Butch tentava protegê-las? Durante seu tempo na prisão, Ronald Jr. foi entrevistado várias vezes e dava muitas versões diferentes do crime. Durante seu julgamento, DeFeo disse que sua mãe havia matado a família porque não aguentava mais o comportamento do marido com os filhos. Butch disse que ficou chocado ao presenciar a mãe matando o pai e acabou matando Louise em legítima defesa. Nessa versão, ele não disse se ela também havia matado o restante da família. Essa versão foi refutada, já que as investigações não haviam encontrado nada que corroborasse essa história. Na segunda versão, ele disse que Dawn o convenceu a matar os pais. Nessa versão, ele disse que sua irmã Dawn o convenceu a matar os seus pais junto com ela, mas que no momento em que ele atirou, entrou em choque e acabou matando a irmã e todos os outros. Na terceira versão, os dois cometeram os assassinatos. Nessa terceira versão, e talvez a mais aceita, Butch escreveu uma carta dizendo que conspirou com sua irmã o assassinato dos pais. Segundo ele, o pai, Ronald Sr., não tinha uma boa relação com os filhos, mas Dawn nutria um sentimento negativo sobre o pai. Esse sentimento aumentou quando ele a proibiu de namorar um rapaz vários anos mais velho que ela. Dawn até tinha um relacionamento saudável com a mãe, mas o fato de Louise não se importar com os abusos do marido e relevar as situações de violência contra os filhos, segundo Butch, foi decisivo para que Dawn também planejasse sua morte. Mas o plano não saiu como esperado. Segundo Butch, Dawn se descontrolou no momento do crime e disse que precisavam eliminar todas as testemunhas. Ela também teria dito que os irmãos não mereciam crescer com esse trauma e por isso deveriam ser mortos. Butch não concordou, mas Dawn matou todos. Inconformado, Butch tentou desarmá-la, mas a arma disparou, acertando Dawn fatalmente. Apesar das evidências apontarem que Butch não agiu sozinho, a polícia de Suffolk County tinha um histórico um tanto quanto suspeito sobre os métodos de como as investigações eram conduzidas. A taxa de confissão durante os interrogatórios era de 95%, enquanto outras áreas como Bronx e Kings County eram de 25% a 30%. Isso demonstrava que talvez métodos pouco convencionais eram utilizados nos interrogatórios. Além disso, o promotor e a polícia admitiram em várias ocasiões que o crime teria exigido pelo menos 3 pessoas. E outra investigação, independente da investigação do detetive contratado pela família de Louise, chegou à mesma conclusão. No entanto, o interesse da mídia no caso e as ambições pessoais e políticas prescreveram uma justiça rápida, mesmo que isso significasse apresentar versões oficiais inconsistentes do que aconteceu. Provas relevantes foram deixadas de lado no julgamento de Butch, como, por exemplo, o fato da pólvora encontrada no corpo de Dawn não ser da mesma arma encontrada na cena do crime, o rifle calibre 35. Também foi encontrado outro projétil no local de calibre diferente. Manchas de sangue em outros pontos da casa também apontam que nem todos estavam na cama quando foram mortos. Em 2021, Butch morreu enquanto cumpria a pena, aos 61 anos de idade, levando com ele
toda a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Dezembro de 1975. 13 meses após o assassinato, a casa de Amityville foi comprada pela família Lutz. Cat Lutz tinha 3 filhos quando conheceu George: Melissa, de 5 anos, Daniel, de 7 anos e o mais velho, Christopher, de 9 anos. Quando se casaram, George virou padrasto das crianças. A casa foi comprada por um preço relativamente barato, levando em consideração o tamanho e localização da casa. George Lutz pagou $80 mil pela propriedade. Antes de se mudarem, George chamou um padre para abençoar a casa, mas aparentemente isso desencadeou uma série de eventos inexplicáveis, talvez irritando os espíritos daquele lugar. Então, eventos estranhos começaram a acontecer. Melissa, a filha mais nova do casal Lutz, tinha um amigo imaginário e frequentemente era vista conversando com ele. Quando perguntavam a ela quem era esse amigo, ela dizia ser uma cabeça de porco com olhos vermelhos. Uma gosma verde era vista descendo das paredes e a casa era infestada por moscas. George frequentemente acordava tendo pesadelos horríveis às 3h15 da manhã, exatamente a hora que os assassinatos ocorreram. Desesperada, a família Lutz resolve apelar novamente para o padre, mas quando eles tentavam ligar para ele, o telefone simplesmente não funcionava. Era como se a casa tentasse impedir qualquer tentativa de ajuda. O caso dos eventos paranormais estava fora de controle, até que a família resolveu chamar um casal bastante conhecido na época por conseguirem resolver esse tipo de problema: o casal Warren. O notório casal de pesquisadores paranormais foram até a casa dos Lutz, e o que eles encontraram foi classificado por eles mesmos como, abre aspas, um dos piores casos que já vimos, fecha aspas. Ed e Lorraine conduziram uma investigação pela casa, entrevistando os moradores e analisando as energias dos cômodos. Em certo momento, 21 pessoas chegaram a estar dentro da casa fazendo as investigações paranormais. Durante o andamento das investigações, luzes acendiam e apagavam e lâmpadas queimavam. Cadeiras mudavam de lugar e portas batiam, além da sensação de aperto no peito que muitos que estavam presentes relatavam. Os Warren acreditavam que a casa em Amityville estava infestada por uma presença maligna ou entidade demoníaca. Eles afirmavam que uma série de fatores, incluindo os eventos trágicos que ocorreram lá no passado, atraíram uma presença para a residência. Segundo eles, a energia negativa resultante desses eventos contribuiu para a atividade paranormal relatada pela família. Além disso, os Warren acreditavam que a casa era um portal para o mundo espiritual e que entidades demoníacas estavam usando a residência como um ponto de entrada para causar estragos na família dos moradores. O momento mais marcante dessa investigação foi quando uma foto, tirada próximo à escada, revelou a estranha figura de uma criança na porta do quarto. O problema era que não havia nenhuma criança junto com a equipe. Após 28 dias, mesmo durante o inverno, a família Lutz se mudou da casa, deixando para trás todos os móveis e pertences. Apesar da história dos eventos sobrenaturais ter sido bastante difundida, existe uma outra história que não é tão conhecida, além de fatos estranhos na compra da casa de Amityville. George Lutz possuía muito interesse pelo sobrenatural. Segundo seu enteado Daniel, ele possuía livros de satanismo e ocultismo, o que talvez justifique alguém querer comprar uma casa onde uma família foi brutalmente assassinada. Apesar do valor da propriedade estar bem abaixo do mercado, $80 mil era um valor considerável na época, o que explicaria a George contrair uma dívida de $80 mil em uma casa que já estava com problemas para ser vendida. Outro fato interessante era que George frequentemente contava para os vizinhos sobre os eventos sobrenaturais que supostamente aconteciam na casa, querendo vender essa história. Ele chegou a procurar o advogado Will Weber, mesmo advogado que defendeu Butch DeFeo, para tentar vender o caso.
Weber topou ajudá-lo, mas queria 50% dos lucros. O negócio não deu certo e a família Lutz resolveu fechar o acordo com outra pessoa, Jay Anson. O acordo deu origem ao livro The Amityville Horror. Contrariado, Weber veio a público e disse que todos os eventos sobrenaturais relatados por George e a família Lutz eram uma farsa. Todos esses acontecimentos renderam livros e filmes que contam, de certa forma, o caso das famílias DeFeo e Lutz. Até hoje, a 112 da Ocean Avenue atrai curiosos sobre o caso. Desde 1974, todas as famílias que já moraram lá nunca relataram nenhum tipo de episódio demoníaco ou paranormal. Seria essa uma mera coincidência ou um desdobramento que põe fim às teorias paranormais? De fato, os acontecimentos paranormais foram reais ou tudo foi arquitetado pela mente gananciosa de George Lutz? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Esse foi o caso Horror em Amityville. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Nosso canal está crescendo e isso ajuda demais. Se você tem uma sugestão de caso, também pode deixar aqui nos comentários. Obrigado por assistir.